E essa decisão mudou tudo. Agora é sua vez. Existe uma lei invisível, mas implacável, que determina exatamente quanto você ganha e por que ganha tão pouco ou tanto quanto ganha. Essa lei não depende da sua sorte, da sua família, nem do país onde você nasceu. Ela simplesmente funciona e ela se chama Lei da Compensação. Essa foi uma das maiores descobertas que eu fiz quando comecei a estudar sobre dinheiro a fundo. Eu achava que quem ganhava muito era mais inteligente ou tinha tido uma chance especial. Mas não. Tudo é regido por essa lei. E ela é tão precisa quanto a lei da gravidade. A lei da compensação diz o seguinte: o dinheiro que você ganha é proporcional a 3 fatores. Primeiro, a necessidade do que você faz. Segundo, sua habilidade em fazê-lo. Terceiro, a dificuldade em te substituir. E o mais interessante é que você só precisa se preocupar com um desses pontos. Porque a necessidade, a demanda, sempre vai existir. Sempre vão precisar de bons profissionais, bons líderes, bons criadores. A dificuldade em te substituir será consequência direta da sua habilidade. Se você for bom o bastante, ninguém vai conseguir te substituir. E é aí que a coisa muda de figura. Mas deixa eu te perguntar, você realmente se esforça para ser insubstituível no que faz? Ou só faz o mínimo para não ser mandado embora? A maioria das pessoas trabalha apenas o suficiente para não ser demitida. E as empresas pagam apenas o suficiente para que a pessoa não peça demissão. É um ciclo horrível. Ninguém cresce assim. Você sente isso na pele, não sente? Você sente que poderia entregar mais, ser mais valorizado, ser mais reconhecido, mas não acontece, e isso vai corroendo sua autoestima. Foi exatamente isso que eu vivi por anos. Trabalhei em lugares onde ninguém sabia meu nome. Eu fazia de tudo, limpava, carregava, resolvia os problemas que ninguém queria resolver. Mas sabe o que eu mais fazia? Me diminuir. Eu tinha medo de ousar, medo de me destacar, medo de errar. E então, tudo o que eu ganhava era o mínimo. Porque eu era substituível, eu era mais um, até o dia em que essa lei ficou clara para mim. E aí tudo mudou. Eu entendi que se eu quisesse ser bem remunerado, eu precisava me tornar alguém de muito valor. Não financeiramente, mas na entrega, na excelência, na competência. E veja, isso não é sobre ser um gênio, é sobre ser melhor do que você foi ontem. Sabe, vivemos numa sociedade que premia quem entrega valor. Não quem trabalha mais, não quem é mais esforçado, mas quem gera mais valor percebido. Pense em um cantor famoso. Por que ele ganha milhões por show? Não é porque ele canta mais do que você canta no chuveiro. É porque a habilidade dele de criar uma experiência emocional nas pessoas é quase insubstituível. Valor. É disso que estamos falando. Eu conheci pessoas que trabalhavam horas a fio, todos os dias, e mal conseguiam pagar o aluguel. E outras que trabalhavam 3 horas por dia e ganhavam mais do que médicos e engenheiros juntos. Qual a diferença? Habilidade rara. Resultado percebido. Baixa substituição. E você pode desenvolver isso. Pode começar hoje. Pode olhar para o que você faz e se perguntar: como posso entregar isso 10 vezes melhor do que qualquer um que eu conheço? Talvez você seja vendedor, cabeleireiro, advogado, designer, professor, não importa. A pergunta é a mesma. Como você pode se tornar alguém impossível de substituir? Uma pesquisa da McKinsey mostrou que 80% dos profissionais que mais cresceram na última década foram aqueles que se tornaram referência na solução de um problema específico. Eles não fizeram de tudo. Eles se tornaram mestres em algo que o mundo precisa. E aqui está a armadilha que pega a maioria. As pessoas querem ganhar mais, mas não querem se tornar melhores. Querem o resultado, mas não querem passar pela transformação.
E por isso vivem repetindo o ciclo da frustração. Já sentiu que está preso a um teto invisível? Você até tenta fazer mais, mas parece que não importa o quanto se esforce, o dinheiro não aumenta. Esse teto é a consequência direta de não desenvolver aquilo que te torna único, raro, indispensável. Sabe quem entendeu isso cedo? Steve Jobs. Ele sabia que o mundo precisava de tecnologia simples, bonita e funcional. E se dedicou obsessivamente a fazer isso melhor do que qualquer um. Hoje, décadas após sua morte, a Apple ainda colhe os frutos dessa mentalidade. Porque quando você foca em ser excepcional, o mundo foca em te recompensar. E deixa eu te contar algo que talvez você nunca tenha ouvido. Você pode ser comum e ganhar o suficiente para sobreviver. Ou pode ser excelente e ganhar o suficiente para escolher. Escolher onde quer morar, com quem quer trabalhar, como quer viver. Você pode deixar de ser substituível a partir do momento em que para de se comparar com os outros e começa a competir consigo mesmo. A única comparação justa é quem eu era ontem, quem eu sou hoje e quem eu posso me tornar amanhã. Não é sobre fazer mais. É sobre fazer melhor, é sobre se comprometer em se tornar tão valioso, tão competente, tão refinado, que quando alguém pensar no que você faz, vai pensar em você. Você não precisa mudar de área, nem largar tudo, nem começar do zero. Você só precisa decidir que vai se destacar naquilo que já faz, porque quando você se torna único no que faz, o dinheiro vem até você. E isso é compensação. Simples, precisa, poderosa. Existem apenas 3 maneiras de ganhar dinheiro. 3. E a maioria das pessoas escolhe exatamente a que nunca funcionou e continua repetindo esse padrão pelo resto da vida, sem nunca questionar o motivo pelo qual está sempre no mesmo lugar. Foi isso que me fez parar e analisar, anos atrás, como eu realmente estava ganhando dinheiro. Eu já tinha passado do ponto em que só trabalhava para pagar contas, já estava ganhando muito mais. E mesmo assim, eu não entendia como tinha chegado ali, até que comecei a estudar profundamente. E foi aí que percebi. Eu estava, sem saber, usando a estratégia que apenas 1% da população usa, mas que responde por 96% de todo o dinheiro que é movimentado no mundo. A primeira estratégia é aquela em que 96 em cada 100 pessoas estão presas: trocar tempo por dinheiro. Você trabalha 1 hora, recebe um valor, trabalha mais 1, recebe mais um pouco. E quando para de trabalhar, para de receber. Essa estratégia está fadada ao fracasso desde o início. Sabe por quê? Porque ela tem um limite que você nunca vai conseguir ultrapassar. O tempo. Você só tem 24 horas por dia e ainda precisa dormir, comer, viver. Não importa o quanto você se esforce, 1 hora o relógio vai te travar. E então você fica exausto, saturado e sem alternativa. É aí que entra o cansaço crônico, o estresse, a frustração e muitas vezes a culpa. Porque você sente que não está fazendo o suficiente, mas a verdade é que a estrutura em si já nasceu falida. Ninguém enriquece vendendo seu tempo. A segunda estratégia é investir dinheiro para ganhar dinheiro. Agora, essa é uma estratégia melhor. Mas aqui está o problema. Ela exige que você tenha dinheiro disponível e que saiba o que está fazendo. A maioria das pessoas tenta aplicar um pouco do que sobrou no final do mês, depois de pagar todas as contas, e espera que aquele dinheiro se multiplique como mágica. Só que o mercado financeiro não perdoa a ingenuidade, e o que era para ser um investimento se torna uma perda. Essa é a que poucos conhecem, e menos ainda praticam. É a que eu acabei encontrando por acaso, e que transformou a minha realidade por completo. Essa estratégia é criar múltiplas fontes de renda. E eu preciso deixar algo muito claro aqui. Múltiplas fontes de renda não são múltiplos empregos. Não é trabalhar em 2 lugares diferentes e se matar de segunda a domingo. Não, isso só aumenta a prisão. Estou falando de fontes que funcionam independente do seu tempo.
Quantas histórias você já ouviu de pessoas que tentaram entrar no mundo dos investimentos e perderam tudo porque confiaram no amigo errado, no curso errado ou na dica quente? Essa estratégia exige preparo, exige leitura, exige conhecimento e, acima de tudo, exige inteligência emocional, porque o dinheiro vai oscilar e você precisa estar emocionalmente estável para não jogar tudo fora no primeiro tropeço. Mas aí vem a terceira estratégia, e essa é a que muda o jogo. Fontes que continuam gerando resultado enquanto você dorme. E, acredite, isso é mais real e mais acessível do que você imagina. Veja só. Quando eu comecei a aplicar isso, eu nem tinha ideia de que estava entrando na chamada estratégia M3. Eu apenas percebi que poderia montar algo que funcionasse, mesmo quando eu não estivesse presente. Comecei com um serviço de limpeza. Em pouco tempo, aquele serviço não dependia mais das minhas mãos. Eu já tinha equipes, contratos, processos, e a empresa funcionava sozinha. Isso me dava tempo. E com o tempo eu pude criar outras fontes, cursos, palestras, treinamentos. Tudo isso se tornou uma rede que não para. E aqui está o segredo. O que realmente te faz crescer financeiramente é sair do modo sobrevivência e entrar no modo sistema. Quando você monta um sistema, ele trabalha por você. Ele roda enquanto você está em um jantar com sua família ou descansando em uma viagem. Isso não é luxo, isso é visão. E todo mundo pode aprender a fazer isso. Com o avanço da internet, então, nunca foi tão fácil. Hoje você pode ter uma loja digital, pode ser afiliado de produtos, pode vender conhecimento, pode criar conteúdos que gerem receita, pode automatizar tudo. Literalmente, com um celular na mão e um pouco de direção, qualquer pessoa pode criar múltiplas fontes de renda. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Se você tem apenas uma fonte de renda, você está em risco. Porque se ela parar, e ela pode parar, você perde tudo. Agora, se você tem 5, 6, 7 fontes e uma delas seca, você continua vivendo, continua crescendo. E sabe qual é o padrão entre as pessoas mais bem-sucedidas do mundo? Elas nunca têm apenas uma fonte. Warren Buffett, por exemplo, tem dezenas. Ele já disse, nunca dependa de uma única fonte de renda. Faça do investimento em múltiplas fontes sua prioridade. E se você pensa que isso é só para bilionários, deixa eu te lembrar. Eu comecei com dívidas, comecei com medo, comecei sem nenhuma formação acadêmica. O que eu fiz foi seguir um princípio que qualquer pessoa pode aplicar. Criar um sistema simples, que gere valor e funcione com ou sem minha presença. Comecei pequeno e fui crescendo. Cada nova fonte de renda foi como abrir uma torneira. Algumas pingavam, outras jorravam. Mas todas estavam conectadas ao mesmo reservatório. Minha liberdade. Agora me diz uma coisa, você está pronto para parar de trocar horas por dinheiro? Você está pronto para criar sistemas em vez de depender de salários? Você está pronto para assumir o controle da sua vida financeira e começar a construir, de forma estratégica, seu império pessoal? Porque eu te afirmo, não existe um único motivo para você viver com uma única entrada de dinheiro. Isso é vulnerabilidade disfarçada de estabilidade. E é o que mantém a maioria das pessoas presas no medo. Você merece mais, você pode mais, e você pode começar agora. A única pergunta é, você vai continuar onde está ou vai começar a construir as suas próprias fontes? Seu futuro financeiro depende da sua resposta. O mundo não é mais o mesmo, e ele nunca mais será. A maioria das pessoas vive como se tudo fosse voltar ao normal, como se o que funcionava em 1995 fosse funcionar agora. Mas a verdade é que o jogo mudou, e quem não mudar com ele vai ficar para trás. O problema é que poucos estão dispostos a aceitar isso. A maioria prefere acreditar que é só uma fase ruim, ou que as coisas vão melhorar sozinhas. Mas isso não acontece. Nunca aconteceu.
E eu precisei sentir isso na pele para entender. Anos atrás, eu assisti de camarote à transformação do mundo. Tudo começou a se tornar mais rápido, mais acessível, mais conectado e, ao mesmo tempo, mais competitivo. Eu via pessoas quebrando, falindo, perdendo tudo. Não porque eram ruins no que faziam, mas porque pararam no tempo. E eu também quase parei. Mesmo depois de ter conquistado certa estabilidade, eu percebi que ou eu me adaptava, ou seria engolido pelo novo. Lembro como se fosse ontem. Uma conversa simples com um mentor meu virou uma chave na minha cabeça. Ele me disse: os analfabetos do século XXI não serão os que não sabem ler e escrever. Serão os que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Aquilo caiu como uma bomba na minha mente, porque até então eu acreditava que, depois de certo ponto, eu já sabia o suficiente. Mas o mundo estava provando o contrário. O mundo está mudando. Todos os dias. Ele não está crescendo, ele está encolhendo. A tecnologia encurtou distâncias, removeu fronteiras e nivelou o acesso à informação. Hoje, alguém em um vilarejo remoto pode vender um produto ou serviço para qualquer lugar do planeta. E sabe o que isso significa? Que não é mais o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. É o que se adapta mais rápido. Pense comigo. Quantas pessoas você conhece que foram demitidas nos últimos anos, mesmo sendo boas no que faziam? Quantas empresas fecharam as portas porque não conseguiram acompanhar a transformação digital? Quantas pessoas você vê hoje ganhando dinheiro com coisas que nem existiam 5 anos atrás? Isso não é acaso, é adaptação. A maioria das pessoas ainda sonha com estabilidade, com carteira assinada, com aposentadoria garantida. Mas a nova economia não premia estabilidade. Ela premia inovação, agilidade e visão. E você precisa começar a pensar como um arquiteto do seu próprio futuro. Hoje, é possível montar fontes de renda ao redor do mundo sem sequer sair de casa. Você pode construir negócios digitais, automatizar processos, criar comunidades, vender conhecimento. Eu mesmo tenho fontes de renda que nem sei exatamente quantas são. E sabe por quê? Porque criei sistemas. Porque me cerquei de pessoas que entendem de tecnologia, de escala, de mentalidade digital. E isso só foi possível porque eu aceitei que precisava reaprender. Já se pegou com raiva por ver alguém mais novo, com menos experiência, ganhando muito mais do que você? Tá se sentindo preso numa roda gigante que não anda, achando que, apesar de todo o esforço, você patina no lugar? A verdade é que sucesso não é só trabalho duro, é saber surfar a onda do tempo. E essa onda hoje quebra com força, exigindo mais do que suor. Exige jogo de cintura, inteligência emocional. Num mundo que muda em velocidade absurda, a insegurança vira um monstro que te paralisa, te deixa perdido em um mar de dúvidas, sem bússola, sem saber para onde remar. Já passei por isso. Quando mergulhei no universo digital, com suas infinitas possibilidades, me senti um peixe fora d'água. Vinham de um tempo de apertos de mão e relações cara a cara. E, de repente, tinha que dominar funis de vendas, e-mails, plataformas, tráfego. Era uma selva. O que eu fiz? Voltei a ser aluno. Me cerquei de gente jovem, antenada. Desaprendi para reaprender, e a gente precisa encarar. Ou você se reinventa ou a vida te substitui, sem dó nem piedade. Reclamar do passado, se agarrando a glórias antigas, não te leva a lugar nenhum. O que importa é o valor que você entrega hoje, não o que você entregava ontem. Já vi gente brilhante com currículo de causar inveja, ser engolida pelo tempo. Vi também moleques com um notebook e uma ideia mudando de vida em meses. A diferença? Visão, mente aberta e a coragem de começar de novo. E aí, você está aprendendo algo novo, se preparando para o futuro ou esperando cair do céu uma solução mágica, um salvador da pátria, um governo milagroso ou uma economia que do nada vai te salvar? Esquece.
O mundo não para de girar e a decisão de embarcar nessa viagem é só sua. Já vi gente muito menos talentosa, inteligente ou experiente que você ganhando 10 vezes mais. Por quê? Eles abraçaram a mudança. E você não precisa ser um gênio, só precisa dizer: estou pronto para aprender. Aí o caminho vai aparecer. Se reinvente, porque ficar parado não é mais uma opção. Você já imaginou multiplicar sua renda anual em apenas um mês? Parece loucura, né? Um sonho de rico, algo que só acontece em filme. Mas a verdade é que isso é totalmente possível. Eu mesmo fiz isso e ajudei milhares a alcançarem o mesmo. A pergunta que fica é: se a gente consegue, por que tanta gente ainda vive no sufoco até o final do mês, contando centavos? Meu maior erro no começo: achar que a falta de dinheiro era meu destino, e não uma escolha. Eu achava que a riqueza era privilégio de gênios ou sortudos, uma loteria da vida onde eu não tinha sido premiado. A virada aconteceu quando um cara me entregou um livro. Pense e enriqueça. Ele me olhou nos olhos e disse: leia e aplique isso, e você terá o que quiser. Na época eu estava atolado em dívidas, trabalhava em empregos sem graça, posto de gasolina, fábrica, até brigada de incêndio, só para pagar as contas, comprar umas roupas decentes. Sonhar era luxo demais, mas segui o conselho. Menos de um ano depois, minha renda anual de $4.000 virou $15.000 por mês. Pense bem, o que mudaria na sua vida se sua renda anual se transformasse em renda mensal? Você continuaria no mesmo emprego? No mesmo apartamento? A resposta provavelmente é um sonoro não. E acredite, não foi mágica. Foi uma transformação total da minha cabeça. A única mudança real foi acreditar, mesmo que um pouquinho, que eu era capaz de muito mais. Foi essa faísca que mudou tudo. A verdade é simples. Sua vida nunca vai além da imagem que você tem de si mesmo. Se você se acha limitado, azarado, um zero à esquerda, é exatamente isso que vai atrair: limitações, falta de grana e frustração. Mas quando você começa a enxergar o seu potencial, o caminho começa a aparecer, mesmo que você não saiba exatamente como. Já reparou como a maioria das pessoas tem vergonha de sonhar grande? Se você diz que quer ganhar 1 milhão, as pessoas riem. Se você fala em trabalhar por paixão, te acham um ingênuo. Por quê? Porque eles estão presos numa mentalidade de falta, onde tudo é difícil, onde a vida resume-se a pagar contas e torcer para o mês acabar. Mas deixa eu te contar um segredo. Não precisa ser assim. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é mudar a pergunta que você se faz todo dia. Em vez de "quanto eu vou ganhar nesse trampo?", pergunte: quem eu preciso me tornar para conseguir o que eu realmente quero? Lembro de um dia específico. Estava quebrado, com as mãos sujas de graxa, morrendo de medo do futuro. Era noite, sozinho numa oficina, olhando para o teto, sem saber o que fazer. Tinha vergonha de mim mesmo. Acho que achava que a minha vida já estava escrita. Mas naquele momento, algo mudou. Foi como se uma voz dissesse: você não é isso, você só está aqui. Essa pequena diferença mudou tudo. Você não é seu trabalho, seu saldo bancário, seu passado. Você é quem você escolhe ser a partir de agora. Por isso, eu insisto tanto na autoimagem. A única razão pela qual você ainda não tem o que deseja é porque você ainda não acredita que merece. Quando comecei a ganhar mais, as pessoas perguntavam: como você fez? E eu respondia: mudei minha forma de pensar. Elas riam, achavam que eu estava de brincadeira, mas não estava. As pessoas querem fórmulas mágicas, atalhos, mas o que elas precisam é olhar no espelho e decidir que não vão mais aceitar menos do que merecem. Já viu alguém sabotando a própria chance de crescer? Alguém que conquista uma promoção, mas não se sente digno? Ou alguém que ganha uma boa quantia, mas logo a perde? Isso não é azar, é a sua própria autoimagem te jogando de volta para sua zona de conforto.
que na maioria das vezes é a mediocridade, é difícil de ouvir, mas é a verdade. Se você não mudar o que acredita sobre si mesmo, vai continuar no mesmo lugar, independente das oportunidades. E agora, uma pergunta que vai te deixar pensando. Se alguém te oferecesse o dobro do seu salário hoje, você aceitaria tranquilo ou ficaria desconfiado de alguma pegadinha? Muita gente rejeita a prosperidade sem perceber. Sabotam relacionamentos, carreiras, ideias, porque no fundo acham que não são bons o suficiente. Isso tem nome: autoimagem fragilizada. E eu te digo com toda a sinceridade, você não nasceu para viver com medo. Você nasceu com um poder criativo que molda a sua realidade. Mas esse poder só funciona quando você acredita nele. Não é mágica, é mentalidade. Talvez você esteja assistindo a isso agora com contas atrasadas, preocupações, frustrações, mas mesmo assim, eu te faço um convite. Nos próximos dias, permita-se sonhar de novo. Acredite que você pode transformar sua renda anual em renda mensal. Porque você pode. A única pergunta que importa é: você vai continuar se vendo como alguém comum ou vai decidir ser quem você nasceu para ser? Eu escolhi mudar.